médicos. É isso que vai mudar o futuro da medicina. Olá pessoal, tudo bem? DeusaCast no ar, mais um episódio muito especial para tratar um assunto que ainda é encarado com muita polêmica na sociedade, mas que na verdade deveria ser tratado com muita naturalidade. O cânhamo, já ouviu falar sobre essa planta? Bom, para esclarecer todas as dúvidas, nós temos aqui dois convidados ilustres na mesa do DeusaCast, apresentando aqui primeiramente Bruno Pegoraro, presidente do Instituto Ficus, é um prazer receber você aqui, e Tarso Araújo, jornalista e editor do relatório Cânhamo, a Commodity do Futuro, consultor do Instituto Ficus e também colunista do portal Sechá. Pessoal, é um assunto que a gente precisa levar para as pessoas com muita naturalidade, porque o cânhamo é uma planta e a gente tem que tratar essa planta com muita naturalidade, né? Sem dúvida, Leandro. Acho que a gente está perdendo uma grande oportunidade aí de uma nova matriz produtiva para o Brasil, que no nosso modo de olhar pode ser uma matriz produtiva que traga bastante valor agregado para o país. Então, trazer avanços tecnológicos, econômicos. Então, por isso que a gente vem trabalhando esse assunto e através desse nosso relatório que a gente trata dos cenários, das dificuldades e nossas recomendações para que a gente consiga desenvolver esse mercado da melhor forma possível no Brasil. Perfeitamente. Antes da gente entrar nesse assunto, só lembrando que o DeusaCast é um oferecimento do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal e também da Medical Cannabis Fair, dois eventos que acontecem em paralelo nos dias 22, 23 e 24 de maio no Expo Center Norte, aqui em São Paulo. Então, se você quer aprender mais sobre a cannabis medicinal e o cânhamo industrial, você precisa participar desses dois eventos que vão marcar o cenário da cannabis e do cânhamo no Brasil em 2025. Pessoal, aqui vocês podem acompanhar aqui o site, tem um site do CBCM 2025 e também da Medical Cannabis Fair 2025. Bom, feita já então aqui essa apresentação, a gente tem muita coisa para conversar. A gente vai abordar também nesse episódio um cenário de Brasília, as movimentações, os bastidores em relação ao plantio de cannabis em Brasília. A gente vai trazer também um relato em relação a isso. Mas para a gente contextualizar, eu queria mostrar aqui para você primeiramente, trazer algumas informações para que você possa entender o porquê que a gente está tratando esse assunto com essa seriedade, dessa forma técnica e profissional também. Só para você entender, olha só, o cânhamo industrial, ele tem tudo para ser a próxima grande revolução agrícola do Brasil, mas ainda enfrenta barreiras regulatórias e desafios de mercado. O relatório do Instituto Ficus traça cenários até 2045 e aponta caminhos para destravar esse setor. Então a gente trouxe aqui o Bruno Pegoraro e o Tarso Araújo, que conhecem muito bem sobre esse assunto, para a gente tentar explicar para você o que é que de fato hoje precisa ser destravado para que o cânhamo possa avançar no Brasil. Quem começa de vocês dois aí? Posso falar? Bom, hoje basicamente a planta cannabis ela é proibida, ela é proscrita através de uma portaria da Anvisa que proíbe, a portaria 344, que proíbe o plantio da cannabis no Brasil. E não é feita essa distinção da planta com alto teor de THC, que seria a cannabis, né? A planta que tem baixo teor de THC, que seria o cânhamo, né? Não tem essa distinção. A própria Convenção de Drogas da ONU faz essa distinção para o uso medicinal e para o uso industrial. E então, basicamente, hoje a gente é proibido de plantar cânhamo, o que é o que você falou no começo, assim, é um negócio que não dá para entender, né? Porque não produz nenhum psicoativo, podemos fazer tantos outros produtos, então hoje é proibido. Porém, né, recentemente a gente teve agora uma decisão do STJ, né, que autorizou o plantio e deu 6 meses para o governo, para a Anvisa, regulamentar esse plantio. Estamos na expectativa que isso deva ocorrer em maio, né? Então a Anvisa aí tem até maio para fazer essa regulamentação. Então acho que esse ano a gente ultrapassa essa barreira e vamos conseguir
acho que pôr a primeira planta no chão, o primeiro plantio de cânhamo ainda em 2025. Claro que a gente tem muitos desafios aí tecnológicos e para a gente ultrapassar, mas eu acho que esse ano a gente consegue uma autorização, nós vamos ter uma regulamentação para plantio de cânhamo no Brasil. E o STJ manteve a postura, né? Porque a Anvisa e a AGU tentaram um relaxamento de prazo, pedindo um prazo maior para tentar conseguir tratar esse assunto. Porque eu imagino também que é um pouco complicado, né? Você definir para o Brasil quais serão as regras e as diretrizes para o plantio de cânhamo aqui, por exemplo, que é uma planta que, em tese, ainda não... Na verdade, ela não tem uma regulamentação, mas ela já é plantada no Brasil pelas associações, né? Sim. Mas ainda a gente não consegue, não tem ainda um norte de como seria esse plantio para fins medicinais e farmacêuticos, né? Na verdade, eu acho que assim, a decisão do STJ está muito embasada em cima do plantio para a produção de medicamento, né? O que a gente tem de possibilidade e de oportunidade é a gente regulamentar a planta como um todo, para a gente aproveitar ela como um todo. Alimento, cosmético, fibra, né? Então, a biomassa. Então, eu acho que a gente tem essa oportunidade. Eu acho que o governo, pelo que a gente vem conversando, vem trabalhando, até recentemente tivemos com o ministro da Agricultura, fomos a gente faz uma interlocução dentro do Ministério da Justiça e a gente vê que o governo tem segurança para falar nisso, está querendo regulamentar isso, o próprio Ministério da Agricultura tem hoje já pessoas olhando para esse tema e eu acredito que o Brasil não vai perder essa oportunidade. Apesar da decisão do STJ estar restrita aos fins medicinais, eu acredito que o Ministério e o governo não vai deixar essa oportunidade passar e vai conseguir fazer uma regulamentação mais ampla, embarcando todos esses outros usos, né, de biomassa, alimento. Então, acho que a gente tem uma excelente oportunidade esse ano através de uma regulamentação do Executivo. O que vai acontecer é que a Anvisa vai, primeiramente, eliminar a proscrição, né? Porque hoje, pelo fato de a cannabis sativa estar na lista E, que é a lista de substâncias de plantas proscritas do Brasil, ela não pode ser produzida sob nenhuma circunstância, né? Você mencionou as associações, mas as associações só tem, se não me engano, três com autorização na justiça para cultivar, 3 ou 4. Uma delas é já trânsito em julgado, as outras ainda estão em disputa, né? E é por uma decisão judicial, né? Agora, por autorização mesmo, tem poucas autorizações para pesquisa e só, né? Agora, o que é proibido no Brasil não é o cânhamo, é qualquer variedade de cannabis sativa. E é esse que é o problema, né? Não se faz uma distinção entre as variedades que se prestam à produção de drogas e as variedades que não servem para isso. Então, tudo, de modo geral, é proibido. É isso que deve ser o primeiro passo da regulamentação, que é a tarefa da Anvisa, que é inicialmente eliminar a proscrição da planta, criando provavelmente um adendo, como ela tem feito no caso da cannabis medicinal, no que era relativo ao THC, ela criou adendos para criar exceções. Ela deve fazer a mesma coisa em relação à cannabis para determinadas finalidades. Agora, além dessa regulamentação inicial da Anvisa, é claro que as pessoas vão ter que obedecer uma série de outras regulamentações que, em alguns casos, já estão bem estabelecidas. Por exemplo, para a produção de medicamento, você tem que obedecer uma regra, por exemplo, para a produção de fitoterápicos. A cannabis é uma planta, você vai produzir um medicamento a partir dela. Então, a partir do momento que você permite o cultivo para fins medicinais, é só os fabricantes seguirem as diretrizes para a produção de insumos fitoterápicos, que é uma regra já definida, que a regra está dada, você não precisa de uma regra nova. Mas tanto no caso de medicamento, como principalmente no caso de outras aplicações, você vai precisar definir algumas regras que outras plantas não requerem, mas que a cannabis vai precisar, né? Principalmente em relação à fiscalização, em relação à prestação de contas do que você está plantando, quanto que você está colhendo, né? Esse controle não acontece com frequência para muitas coisas que se usa para a produção de fibras e alimentos, né? Para medicamentos, sim, né? Mas não para as outras aplicações. Então, tem um monte de outras regulamentações que vão precisar ser feitas depois dessa inicial, até que a gente, de fato, tenha um mecanismo de licenciamento e autorização
corrente, né? Para que a produção se estabeleça de fato. E um outro detalhe, né? Assim, o Ministério da Agricultura ele é peça-chave nisso tudo, né? Porque qualquer plantio de qualquer coisa que você vai fazer aqui no Brasil, você tem todo um parâmetro a ser seguido. Então, esse parâmetro também do plantio de cânhamo no Brasil vai ter que passar pelo Ministério da Agricultura no registro de sementes, né? Em todo esse parâmetro que o Ministério vai ter que trazer para o cultivar que vai ser do cânhamo. Então, peça-chave nessa história toda, já que a gente já tem autorização do STJ, né? E aí você vai ter como o Tarso falou, a exclusão, né? O adendo na portaria 344, tirando o cânhamo de substância proscrita, né? Fazendo essa separação, a gente vai ter o Ministério da Agricultura olhando para fazer toda essa regulamentação do plantio no Brasil. E eu vejo que foi muito assertiva essa decisão do STJ, porque do ponto de vista prático, já se planta cannabis no Brasil. Né? Existem plantações de cannabis no Brasil. Bom, o que não tem é uma regulamentação, séculos, né? Uma regulamentação da planta, né? Do plantio da planta. Não sei se vocês entendem dessa forma, porque as associações elas plantam, independente de ter ou não autorização. Mas com um ato de desobediência civil. Não, né? mas eu não falo do ponto de vista regulatório, eu falo do ponto de vista prático. A semente foi jogada na terra e a planta nasceu. Já exato. Existe o plantio, não existe uma regulamentação. Mas posso você falar, existe coisa? O plantio até no mercado ilegal também, a gente não, mas olha, eu vou te falar uma coisa, assim, poucas associações têm... Só para complementar, é que assim, eu não vejo assim, eu acho que é necessário acelerar o processo de regulamentação do plantio da cannabis para que esse setor de fato possa avançar, porque já existe plantações de cannabis no Brasil, né? Então assim, é uma planta que ela já está sendo cultivada com desobediência civil, ou sem autorização, ou com autorização, que algumas pessoas já têm essa autorização, mas no meu ponto de vista, eu vejo no ponto de vista prático. O plantio já acontece, então eu acho que os órgãos competentes, até para dar uma segurança maior para essa atividade, tem que sim que acelerar, como o STJ deu essa decisão, de acelerar o processo de regulamentação do plantio da cannabis. Sim. Era esse o ponto de vista. Não, eu concordo. Eu acho que tudo que tem falta regulamentação, você abre espaço para um mercado desorganizado. Então, eu acho que e para tudo, não só para cannabis. Não, né? para tudo. Por exemplo, na questão até dos vapes agora, você vê que é um desafio isso. Não tem regulamentação, mas em qualquer lugar você vê vendendo e não sabe que tipo de produto está vendendo. Então, até eu concordo com você, a gente precisa de uma regulamentação, né, para a gente definir parâmetros para que todos possamos seguir, né, dentro de uma regra e não ficar essa desordem em cima de decisões judiciais por uma falta de regulamentação. Gera muita insegurança jurídica para essas pessoas, né, para essas associações. Exatamente. Isso deve passar, esperamos que passe agora. Né? Com certeza. Embora a gente não saiba... pessoas foram presas, paciente ficou sem medicamento, porque a polícia... tirou a plantação. Com relação, eu acho que a questão da... Mas aí tem uma outra coisa que é o seguinte, essa história toda do STJ, ela está criando um excludente de ilicitude para o cânhamo, né? E, na verdade, a maior parte das plantas que são produzidas nas associações não necessariamente atende a esse critério que o STJ estabeleceu, né? Então, na verdade, para elas se beneficiarem desse excludente, elas teriam que comprovar também... Né? As pessoas físicas ou jurídicas que estão plantando teriam que comprovar também que a planta se enquadra nessa especificação que o STJ determinou de 0,3% de THC. Né? Então, só para provocar um pouquinho mais essa conversa, está ficando gostosa, é claro que é um processo inicial, tem que começar, né, com uma certa cautela, com um certo cuidado e de uma forma até tímida, né? Mas, por exemplo... essas plantas que têm um limite de 0,3% de THC atenderia a necessidade dos pacientes medicinais no Brasil? Outro ponto a se discutir? Sim, claro. Não de todos, porque tem pacientes que precisam de concentrações maiores de THC, né? E o cânhamo, ele não se presta tanto para a produção de THC, de medicamentos com THC. Inclusive, isso é uma coisa importante que tem que ser definida na regulamentação, né? Se a produção de cânhamo vai poder ser utilizada para a produção de canabinoides psicoativos. Isso é uma coisa que nos Estados Unidos, por exemplo, a princípio se permitiu e depois não se permite mais.
Desde esse ano não se pode mais produzir, por exemplo, Delta 8 ou Delta 9 Delta 9 THC a partir de cânhamo, né? Isso é uma coisa que ainda vai ser definida aqui. Mas, a princípio, todos os medicamentos que dependem da produção de canabidiol, todos os medicamentos à base de canabidiol, poderão, sim, ser produzidos a partir de cânhamo, né? Exatamente isso. E, bom, e você acha que essa questão, mas eu acho que é uma tendência natural a gente também começar a produzir outras espécies aqui também no Brasil. A partir de que você regulamenta o cânhamo, começa com o cânhamo, e a tendência, talvez eu imagino, que seria ter essa evolução, ou você acha que o Brasil ainda ficaria um pouco travado para o plantio de plantas com teores maiores de THC? Aí eu acho que vale a pena só fazer um esclarecimento assim, que o cânhamo, ele não é uma espécie diferente de cannabis, né? Ele é uma variedade. É uma variedade. É um cultivar. A cannabis tem vários cultivares. Tem cultivares ricos em THC, ricos em CBD. E aí eu acho que assim, hoje a Anvisa está com o mandato de regulamentar apenas essa variedade com baixo teor de THC. Mas existe no Congresso um PL, o PL 5511 da senadora Mara Gabrilli, que propõe, sim, o cultivo não apenas de cannabis cânhamo industrial, mas da cannabis como um todo, independentemente do teor de THC, claro, cada variedade atendendo uma determinada necessidade regulatória, né? Uma determinada necessidade de fiscalização e tal. Mas aí sobre esse projeto, era legal o Bruno falar, né, Bruno? Conta um pouco sobre esse projeto aí. O projeto da senadora Mara Gabrilli, ele é um projeto que hoje está tramitando, está na Comissão de Agricultura. Ele é um projeto que amplia bastante a questão do plantio, né? Tem tanto a questão do plantio de cânhamo, de plantas com maior teor de THC, mas também tem até o autocultivo também no projeto, né? Ele é bem completo. Né? Bem completo. Ele contempla várias modalidades de cultivo. Na verdade, creio que todas, né? Praticamente todas. O que eu acho que, assim, a gente vem conversando bastante, vem falando, inclusive, lá com a assessoria da senadora Dorinha, que é hoje a relatora na Comissão de Agricultura, e a gente vê um olhar da senadora bastante interessante com relação ao plantio, porque a gente até conversou, falou, o cânhamo está autorizado e tal, mas eles falaram, não, a gente acha importante também o plantio de cannabis para fins medicinais, mesmo que tenham maior teor de THC, mas que seja feito todo o controle, né, segurança e tal. O autocultivo, eu particularmente acho difícil seguir, né, um projeto seguir com o autocultivo, porque a gente tem, até dentro da Comissão de Agricultura, muitos senadores conservadores, e eu acho que dificilmente eles aprovariam isso, né, autorizariam que esse projeto caminhasse nesse sentido. Então, na minha opinião, eu acho que esse projeto ele tem condições de avançar, mas sem essa questão do autocultivo. Infelizmente, eu acho que poderíamos até discutir isso, mas eu acho que é uma vitória se a gente conseguir avançar com ele dessa forma, com não só o cânhamo, mas com a planta com alto teor de THC para a produção de medicamento. Por outro lado, judicialmente vai se tornar cada vez mais fácil as pessoas conseguirem autorização para cultivar, eu diria até independentemente do teor de THC. Né? Porque, afinal de contas, eu acho que assim, para além da questão jurídica, da jurisprudência que o IAC 16 criou, para além dessa questão legal estrita, tem uma questão simbólica também muito importante, que muda a mente das pessoas, né? Então, um juiz de primeira instância que vai julgar um caso como esse, talvez ele hoje não julgue mais da mesma maneira esse assunto, na medida em que a Suprema Corte já autorizou pelo menos algumas variedades de cannabis, né? Então a cannabis como um todo já vai cada vez mais gradativamente limpando a sua barra dentro da magistratura, né? Dentro do judiciário. E não só no judiciário, como o Bruno estava falando. O simples fato de o STJ ter tomado essa decisão, o valor simbólico disso, não prático, não legal, o simbólico, faz com que as portas se abram dentro do Congresso para você levar a pauta, discutir o PL, falar sobre cânhamo industrial, né? Então isso é uma coisa que o Bruno testemunhou lá, e isso é muito importante também. Interessante. Agora só uma pergunta assim, vou fazer até que uma pergunta ingênua para vocês, mas eu acho que é legal a gente trazer, a resposta vai ser muito importante porque ela pode esclarecer a dúvida de muitas pessoas, né?
O Bruno comentou que talvez seja muito difícil passar o projeto como um todo, porque ele prevê ali o autocultivo também. Agora, é necessário todo esse temor em relação à planta? Ela é uma ameaça para a sociedade, essa planta? O que vocês poderiam dizer sobre esse medo que os parlamentares têm de regulamentar, principalmente a bancada, a ala mais conservadora, que a gente sabe que tem a ala evangélica e várias outras alas que são mais conservadoras e tem essa resistência em relação a cannabis? Mas só para provocar vocês e a gente levar essa resposta, que eu acho que é interessante. É necessário temer essa planta, Tarso? Eu posso até eu acho assim, eu gosto de trabalhar as pautas de maneira separada e segmentada. Perfeito. Então, por exemplo, quando a gente fala de cânhamo industrial, eu acho que a gente não devia nem estar discutindo isso. Se você falar com outros países, os caras falam, mas vocês estão entendendo que isso não provoca nenhum tipo não tem psicoativo nenhum, tal, né? Então, eu acho que essa pauta a gente já devia ter superado. Aí a gente poderia estar falando do medicinal, do plantio medicinal. Hoje a gente tem uma planta que produz o Buscopan hoje que tem psicoativo, que é altamente tem psicoativo, é feito até no Paraná. Você tem ali nos Jardins do Planalto a Belladonna, que é outra planta que também que provoca alucinações e tal, e não é proibido. Então, assim, eu acredito que você proibir uma planta de existir é muito difícil. Tem até a Comigo... Eu lembro da minha avó, tinha Comigo Ninguém Pode, não come uma folha disso aí que você pode morrer. Pô, Comigo Ninguém pode plantar e a cannabis não. Mas eu acho que as discussões a gente tem que ser feitas de maneira segmentada. Então, quando a gente vai falar de industrial, a gente tem que separar. Quando a gente vai falar de medicinal, eu acho que é importante a gente falar de boas práticas de produção, como o Tarso falou. E eu acho que a gente precisa discutir a questão do uso adulto. Porém, eu acho que o uso adulto hoje no Brasil é muito difícil a gente falar dele, porque infelizmente ainda tem um preconceito em cima de tudo isso. Mas se a gente for pegar hoje, a droga que mais mata é uma droga legalizada, né? E eu vi outro dia uma fala também muito interessante de um deputado distrital, não vou lembrar o nome dele, mas ele falou, a gente diminuiu o consumo de cigarro sem dar um tiro, sem prender ninguém, em 30% nos últimos anos. Então, eu acho que é importante a gente discutir todos esses temas. Eu acho que todos os temas são legítimos, mas a gente tem que fazer essa discussão de maneira segmentada para que uma não atrapalhe a outra. Eu acho que a cannabis, ela não é um perigo. O perigo é a guerra que se faz na tentativa de impedir o comércio dessa planta, né? Perigoso é um caveirão subindo uma comunidade pronto para dar tiro em todos os lados. Perigoso é existir dentro de uma comunidade uma quadrilha com dezenas de fuzis de uso militar prontas para se defender, né? É esse fogo cruzado, é essa guerra que é perigosa, né? Agora, acho que também a gente tem que... Eu concordo com o Bruno que são discussões muito diferentes, né? Uma discussão tem muito a ver com questões de liberdade individual, né? Com a liberdade das pessoas de fazerem o que elas querem com o seu corpo, que é uma discussão pertinente na discussão sobre o uso adulto. E tem uma outra discussão, que é essa discussão sobre o uso medicinal, que é uma outra, segunda discussão ainda. E tem essa outra discussão sobre o cultivo do cânhamo, que é uma terceira discussão ainda, que ela não está ainda, não é aquele artigo 5º da Constituição, né, que todo brasileiro tem o direito à saúde, necessariamente, né? Mas é uma questão que o Brasil, que chama muito atenção nessa história da cannabis, né? Porque por que você me faz uma pergunta dessa? Se a cannabis é perigoso? Porque, de fato, as pessoas acreditam nisso. Mas isso é uma construção bizarra, para dizer o mínimo, muito recente na história da humanidade, porque nós usamos a cannabis de um jeito ou de outro há pelo menos 10 mil anos. A cannabis é um dos cultivos mais anciãos da história da humanidade. Existem registros do cultivo domesticado de cannabis que tem 10 mil anos de idade. Existem registros do uso da cannabis como corda, para a produção de cordas, de 7 mil, 8 mil anos antes de Cristo na China. E depois disso ainda se descobriu o potencial medicinal, o potencial psicoativo, o potencial alimentício, vários outros. E durante 10 mil anos nós usamos essa planta. E aí, de repente, agora, há 100 anos, 50 anos, começaram a querer colocar na cabeça das pessoas que ela é uma planta do diabo.
O século XX é um século pródigo em grandes idiotices, né? Essa foi uma das grandes estupidezes do século XX, né? Você conseguir convencer as pessoas de que a cannabis é uma droga perigosa. Só que agora vem essa situação que o cânhamo nos proporciona, que é de falar assim, pô, mas vem cá, essa planta nem psicoativa é. Ela não se presta nem para a produção dessa droga aí que você diz que é a droga do diabo, né? Que é a planta do diabo. Isso aqui, né? Inclusive os próprios maconheiros diriam que o cânhamo é palha, né? E no entanto, a proibição sobre essa planta literalmente inofensiva, mesmo do ponto de vista psicoativo, ela é proibida também. Por quê? Por uma mera ignorância, por desconhecimento de que cannabis não é uma droga. Cannabis é uma planta de muitos usos, é uma planta que ela é muitas coisas, existem muitas variedades, sabe? É como se nós estivéssemos resumindo todas as variedades de cachorro, entendeu? Ao, sei lá, ao poodle, né? Digamos assim, né? Ou não, ou ao pitbull, como eu falei até lá com o Luizão essa semana, né? Porque a gente comparou todas elas ao cachorro mais amedrontador de todos. E mesmo esse cachorro, ele não é necessariamente mau, né? Se você cuidar dele com carinho, com afeto, com comida, com água todo dia, ele não vai morder ninguém, ele vai ser um cachorro dócil, né? E diga-se de passagem, ele ainda é mais fatal do que a cannabis, né? Porque a cannabis mesmo não mata, né? O pitbull, mal cuidado, pode até matar alguém, né? A cannabis nem mata uma pessoa, né? Então, definitivamente, a cannabis não é para se temer. Acho que podemos deixar isso bem registrado. Não, maravilhoso. Eu sabia que a resposta ia ser muito boa. Eu já tinha esse entendimento e eu acho que é legal levar isso porque o senso comum ele é moldado por esse cenário que vocês dois traçaram, né? As pessoas realmente acreditam de que ela possa trazer algum mal para a sociedade. E eu acho que o papel fundamental é levar a educação para as pessoas. E, inclusive, fica uma dica para você que está assistindo a gente aqui. Tem o portal, tem o site do Instituto Ficus, mas também no site do portal Seixal você encontra uma reportagem sobre o relatório Cânhamo, a commodity do futuro, que você pode baixar gratuitamente para você se aprofundar ainda mais nesse assunto e entender exatamente o que a gente está falando. E vocês também podem falar os canais do Instituto, tem o LinkedIn também, que vocês também podem acessar e também ter acesso gratuito a esse relatório. Que eu acho que também é uma forma de levar essa educação, porque é um relatório, eu queria agora entrar um pouquinho com vocês nesse assunto do relatório, porque inclusive foi elogiado, né, pelo ministro da Agricultura, o Carlos Favaro, que vocês apresentaram esse relatório para ele. Depois eu gostaria que vocês comentassem também sobre isso. Porque também é uma forma de educar e levar uma informação sintetizada com qualidade para que as pessoas de fato possam ter o conhecimento do que a gente está falando, né? Sim, sim. Não, eu acho que nesse movimento de educar, né, da gente cada vez mais trazer luz para essa discussão, foi aí que surgiu a nossa ideia de a gente trabalhar agora esse nosso primeiro relatório, né, trabalhar o cânhamo, até tendo em vista toda essa movimentação que vem surgindo em cima da decisão do STJ, né? Então, eu acho que a gente traz bastante luz para esse... E a gente também traz aqui um cenário de dificuldades, né? De todo o cenário que é possível do cânhamo no Brasil, onde a gente estabelece alguns cenários aí, onde a gente tem muitos desafios a serem superados aí. Foi um trabalho bastante... o Tarso pode até falar melhor sobre que ele teve até mais envolvido do que eu na construção desse relatório, mas foi um trabalho que bem intenso, com indas e vindas, muitas reuniões, muitas conversas, muitas entrevistas, né? Tivemos o apoio estratégico aí da The Green Hub e o institucional da Embrapa, falamos com bastante pesquisador da Embrapa, passamos questionários para eles. Então, eu acho que nesse relatório, a gente trouxe um cenário bastante promissor do cânhamo para o Brasil, né? Eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre o que é a proposta e o porquê desse relatório, né? Esse relatório, ele começou a ser gestado no momento em que a regulamentação ainda era apenas um sonho,
né? Não havia, Isso né? tem quantos anos? É, porque a gente começou a fazer esse relatório em março do ano passado. Perfeito. E Tinha já o processo, e a mas gente não estava fechando a edição dele em dezembro e a decisão do STJ saiu no final de novembro, né? Então, enquanto a gente estava... Ele adquiriu um timing muito, muito bom. Mas por quê? Porque desde lá e até agora, né? Está se falando sobre regulamentar o cânhamo, mas existe uma grande pergunta que é como se faz isso? Como regulamentar o cânhamo? Porque o como é crítico, porque o diabo mora nos detalhes, né? Já dizia o ditado. Então, dependendo de como você regulamentar qualquer coisa, essa coisa pode dar certo ou não. Ela pode gerar receita para um grupo ou outro, né? Ela pode prosperar ou não prosperar. Então, é muito importante que se pense sobre como que essa indústria pode se desenvolver no Brasil, né? E aí, como surge qualquer indústria, é sempre importante você fazer um exercício de planejamento estratégico, né? Para você pensar o que é preciso, identificar quais são os desafios e quais são as oportunidades dentro de uma determinada nova indústria para você tentar, num determinado momento de planejamento, estabelecer qual é a rota que vai te oferecer o menor sofrimento e maior chance de sucesso, certo? Então, a gente fez um trabalho de várias etapas, na verdade, que foi capitaneado pela Juliana Tranjan e o Rodrigo Tafner, que são duas pessoas muito familiarizadas com essas ferramentas de design thinking e de elaboração de planejamento estratégico. E a ideia era o quê? A gente primeiro fazer um levantamento de tudo que havia em termos de regulamentação, de informação e dado sobre o mercado de cânhamo, para depois a gente começar a entender o que seriam os chamados fatores críticos para o desenvolvimento dessa indústria no Brasil, né? Então, assim, o que seria uma variável que vai fazer toda a diferença para esse troço dar certo ou não? Por exemplo, apoio do governo, o tamanho da demanda nacional, a disponibilidade de terras, a disponibilidade de recursos humanos para esse setor, o acesso a recursos financeiros para o desenvolvimento de infraestrutura, a maturidade do agronegócio brasileiro. Então, a gente foi elencando inicialmente uma série de elementos circunstanciais, de contexto, que poderiam influenciar o desenvolvimento desse mercado. Numa outra etapa, a gente começa a olhar para esses com um viés mais de pensar assim, isso aqui, ele é certo que vai acontecer ou é incerto? Então, por exemplo, a maturidade do agronegócio brasileiro. Isso é um elemento contribuinte para o desenvolvimento do cânhamo no Brasil? É favorável. E é certo que a gente tem isso? É certo. Então, esse é um fator crítico para o desenvolvimento da indústria, mas que ele não tem nada de incerto, ele é totalmente certo. Nós somos excelentes no agronegócio globalmente, nós somos grandes competidores. E é uma questão decisiva também, é um fator de muito impacto. Aí a gente foi analisando de todos esses fatores críticos, quais eram aqueles que eram assim os pontos-chave, e a gente chegou a essa conclusão na nossa análise, junto com a de pessoas que contribuíram com a elaboração desse relatório, de que o apoio governamental e a demanda interna eram fatores bastante decisivos para influenciar o destino do mercado. Então, a gente construiu 4 cenários que combinam uma situação de alto apoio governamental com alta demanda, né? As 4 combinações possíveis, né? Entre apoio do governo, com ou sem, demanda interna, grande ou baixa, entendeu? E aí a gente fez essas combinações, traçou 4 cenários, projetou 4 cenários. E por que 2045, né? Porque isso é uma coisa muito importante de se entender. Se hoje a gente regulamentar o mercado de cânhamo no Brasil, não quer dizer que daqui a 3 anos nós vamos estar com grandes pradarias de cânhamo no Brasil, exportando cânhamo para alimentação e para fibras para o mundo inteiro, liderando o mercado global. Isso não acontece da noite para o dia, nem de um ano para o outro. Isso acontece mais frequentemente de uma década para o outro. É um processo longo, de um planejamento de décadas mesmo. Uma boa referência para isso é nossa relação com a soja, né? A soja veio para o Brasil nos anos 60, 70, a gente plantava soja aqui, nascia um grãozinho fajuto de nada, e com
anos de desenvolvimento genético, puxado pela Embrapa, inclusive, de desenvolvimento de técnicas de manejo pelo nosso agronegócio e de vários investimentos em várias frentes, nós hoje nos tornamos uma potência e uma liderança na produção global de soja, e a gente exporta isso para o mundo inteiro. Mas foram 50 anos, ou pelo menos 30 anos, de desenvolvimento contínuo, agroeconômico, social, né? É o que a gente pode esperar com o cânhamo também. Então, a gente projetar um cenário para o cânhamo daqui a 5 anos ou 10 anos, não dá tempo, entendeu? De entender o que a gente pode colher de benefício. Por isso que a gente chutou essa bola lá para 20 anos, porque, só para você ter uma ideia de escala de tempo, se hoje a gente regula o cânhamo agora em maio, né? E aí vamos precisar de mais algum tempo para o mapa definir os mecanismos e os requisitos para importação de sementes e registro de cultivares de cannabis. Quando isso for estabelecido, as pessoas vão poder começar a pedir autorização para cultivo, para pesquisa, para o desenvolvimento de cultivar. Aí ele vai levar mais alguns anos aprovando essa pesquisa e desenvolvendo o cultivar. Depois de aprovar o cultivar é que ele começa uma produção comercial, seja para medicamento, seja para o que for. E aí ele vai começar a usar essa matéria-prima para desenvolver algum produto. Então, entende? Para o produto desse cânhamo brasileiro chegar na prateleira, no mercado farmacêutico não leva menos que 5 anos. No mercado de alimentos talvez possa levar um pouco menos. Mas é isso. Para começar a chegar no mercado, estamos falando de 5 anos, talvez 10. Então a gente precisa de uma escala de tempo um pouco maior para que não só isso aconteça, como também se aqueça e comece a mostrar resultados. Aí a gente vai poder realmente entender onde que a gente chega. E aí é legal projetar esses diferentes cenários para a gente entender assim, se tiver isso aqui, o rio vai para um lado. Se tiver uma pedra aqui, aí o rio já vai para outro, né? E aí nenhum desses cenários que a gente pinta são necessariamente negativos, né? Mas tem características diferentes. E eu acho que quem olha para cada um desses cenários vai poder ver vantagens e desvantagens de cada um deles. E a ideia é oferecer para o legislador, para o regulador, para a pessoa que está lá em Brasília, botando a mão na massa nesse processo de regulamentação, poder usar isso como um exercício de futurologia, né, de planejamento mesmo, para pensar, não, a gente quer chegar num lugar mais parecido com aquele cenário. Então, que caminhos, que ações a gente tem que empreender para chegar nesse lugar e não naquele? Essa é a proposta do relatório. Aí eu faço um ponto aqui. É tão construtivo ouvir o Tarso falando sobre isso. Ele poderia continuar falando aí, né? É tão construtivo te ouvir falando sobre a cannabis. E você fala com muita propriedade, o seu conhecimento assim é admirável. E eu fiquei curioso, da onde vem esse seu interesse pela cannabis, assim, porque eu imagino que para dominar tanto esse assunto, você tem que ter afinidade e gostar do assunto, né? Eu fiquei curioso para saber da onde vem esse seu interesse pela cannabis. Olha, veio por questões pessoais que depois se transformaram em questões profissionais, e aí essas coisas todas se juntaram. E na verdade eu acho que eu acabo tendo esse conhecimento por experiência, né? Porque eu acabei agora, já faz 20 anos que eu escrevo sobre cannabis, então acabei lendo bastante coisa no meio do caminho e é isso, né? Mas é isso, a gente está sempre aprendendo. Agora mesmo, ano passado, uma das coisas maravilhosas de fazer esse relatório foi poder aprender muitas coisas novas, né? E o tempo todo a gente está aprendendo coisas novas, né? Inclusive, a gente já está projetando para esse ano aí algumas novas empreitadas que pra gente é isso. E eu acho que esse que é o caminho de todo mundo, né? A gente tem sempre que entender que tem sempre algo que a gente não conhece, a gente tem que sempre ter humildade para olhar para esses novos mundos, né? Com um pouco de curiosidade e de humildade para entender que, poxa, né, tem tanta coisa aí para a gente explorar que a gente não sabe. E talvez seja isso que esteja faltando no campo da cannabis, né? As pessoas admitirem que elas não sabem nada sobre esse assunto, que elas precisam se informar um pouquinho melhor para fugir dessa mitologia que você estava falando agora há pouco, né? De que a cannabis é um perigo, né?
Não que eu acredite, tá? Só tô trazendo uma questão aqui. Eu imagino que com certeza tá na mente das pessoas essa questão. Mas, assim, eu tenho 2 anos aí que eu tô aprendendo aí sobre a questão da cannabis. E é uma planta que, sem dúvida, sim, ela é muito interessante. E ela também não é simples, né? Ela tem muita informação. Né? Se você começar a estudar desde o ponto de vista histórico até do ponto de vista terapêutico e das possibilidades industriais e tudo que você vai buscando, é uma planta que ela guarda muito conhecimento, né? Eu acho muito interessante isso. E o bate-papo tá falando tão legal aqui que eu até esqueci de pedir para você que está acompanhando a gente, deixa seu joinha, muito importante que você curta esse vídeo para que o YouTube ou Spotify entregue para mais pessoas. Eu sei que você está gostando desse assunto, você está vendo aqui uma discussão assim, muito rica em detalhes a respeito do cânhamo, então que você compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, se inscreva no canal se você não é inscrito e continue acompanhando esse bate-papo aqui. Faz isso rapidinho, mas volte a prestar atenção aqui, porque a gente vai continuar a falar sobre esse assunto e o Tarso tem uma coisa para dizer. Pode ir lá, meu caro. Quem quiser baixar o relatório pode acessar a página do Instituto Ficus no LinkedIn ou o próprio site do Instituto Ficus, que é www.institutoficus.org. E também no Portal Seixá, que em breve também vai ter coluna do Tarso Araújo, que é o mais novo colunista do Portal Seixá. Pessoal, a gente falou sobre muita coisa aqui, sobre essa questão da planta ser uma guardiã desse conhecimento, né? Tércio, vou te provocar um pouquinho mais, que eu sei que você tem mais coisas para entregar pra gente. A cannabis, assim, como que você poderia definir? Sei que você fez um contexto histórico dela muito, muito, muito interessante, né? Mas, assim, do ponto de vista desse conhecimento, assim, que a planta guarda, o que as pessoas de fato precisam saber, além de tudo aquilo que a gente já comentou aqui, mas o que elas precisam saber em relação a cannabis que talvez muitas pessoas não saibam? Nossa, são tantas coisas, né? Mas eu acho que uma das coisas que hoje em dia são menos conhecidas da cannabis é o aspecto do potencial dela como alimento, sabe? É engraçado, né? Porque todo mundo começou conhecendo a cannabis como maconha, né? Aí depois passou a conhecer como canabidiol, cannabis medicinal. Aí agora as pessoas estão começando a conhecer como cânhamo. Mas até nas andanças, né, Bruno? As pessoas falam, cânhamo, tal, legal, mas aí as pessoas têm dificuldade de materializar. E o cânhamo, para que serve esse troço, né? E aí as pessoas falam, para fibra é alimento. Mas o que é isso, né? Como é que é isso na prática? E, cara, alimento é uma grande revolução, né? Porque a semente de cannabis, independentemente de ser cânhamo ou não, ela não tem THC, né? As sementes não têm canabinoides, de modo geral. Agora, elas têm um teor de proteína semelhante ao do frango e uma proporção de ácidos graxos poliinsaturados, os ômegas, melhor do que a do salmão. Então, com uma colher de sopa de sementes de cânhamo na salada, você come aquela recomendação de 1 peixe por semana que o seu médico fala para proteger o coração. E as pessoas não têm noção de que aquela sementinha é tão poderosa nesse sentido, sabe? As fibras também são bastante misteriosas, vamos dizer assim, herméticas para a maioria das pessoas. Que a maioria das pessoas associa a fibra do cânhamo às roupas de cânhamo, né? Agora veio o Luiz Maurício com a história do baixo de cânhamo para já dar um choque de realidade e as pessoas falarem, serve para madeira também? É uma madeira. Pois é, uma madeira, né? E aí ele fez um baixo. E as pessoas cheiram também, né? Pra ver se tem cheiro, né? Sim, não, você sabe que mas até mas quando não a tem gente cheiro, era não. mais novo, eu não sei, pelo menos da minha época tinha o Adidas Ramp, lembra? Sim. Eu já tive um tênis desse, de cânhamo, mas essas aplicações do cânhamo são as aplicações têxteis. O cara pega o caule do cânhamo, bota de molho, desmancha aquele caule, aí sai aquele monte de fibras, tipo um sisal super resistente, e eles usam isso como se usava para fazer as cordas e as velas das caravelas do descobrimento, dos barcos de Veneza, tudo. Do mesmo modo que se usava naquela época para essas coisas, se usa hoje para fazer tênis, para fazer camisa. O maior produtor de fibra têxtil de cânhamo do mundo é a China. Agora, o interessante é que hoje em dia estão usando também o que se chama de lenho,
que é o centro do caule, que é um negócio que não tem aquele formato de fibra. É só uma biomassa. Só que o pessoal mistura isso com caule e faz o tal do hempcrete, né? O pessoal usa isso com outras formas de plástico, faz bioplástico. E essas coisas estão sendo usadas massivamente hoje em dia na Europa, tanto na indústria de construção, que busca fibras naturais para aumentar a sustentabilidade, reduzir a pegada de carbono das construções, reduzir o impacto ambiental, né? Reduzir o consumo de petróleo, principalmente, né? E nos bioplásticos, que além de reduzir o consumo de petróleo para fazer os painéis dos carros, na indústria automobilística, eles usam esses painéis feitos de fibras naturais, como a do cânhamo, para reduzir os custos, para reduzir a pegada de carbono e para melhorar o isolamento acústico e térmico, porque esses materiais são melhores do que o plástico tradicional para essa finalidade de isolamento. Então é um material com vários benefícios que a indústria tem usado cada vez mais, até por conta de legislações que já tem na Europa, exigindo um certo percentual de uso de fibras naturais nos carros. Então, quer dizer, para lá dessa coisa do cânhamo para tecido, tem muitas aplicações para fibra de cânhamo que devem se tornar cada vez mais populares nos próximos anos, porque, afinal de contas, o mundo inteiro está no movimento de substituir fibras sintéticas por fibras naturais. Então é engraçado, né? Porque eu estava falando da história de 100 anos atrás, começar aquela demonização da cannabis, né? E uma das coisas que fez a cannabis perder força foi a chegada das fibras sintéticas, que substituíram muitas fibras naturais. Só que aí, 100 anos depois, a gente está vendo assim, caraca, aquela fibra sintética está estragando o planeta, né? Então, vamos voltar àquela plantinha de 100 anos atrás, que afinal de contas não era má ideia, né? E se você for prestar atenção, já nosso grande pensador Ailton Krenak já diz, né? O futuro é ancestral. E a cannabis só confirma isso. Porque de várias formas, em várias áreas, nós estamos descobrindo que as ideias, o jeito de fazer as coisas de 100 anos atrás era muito bom. E talvez a gente deva voltar a fazer essas coisas, como se fazia antigamente. E a cannabis talvez tenha muito potencial nesse sentido, né? Eu acho que é legal e até comentar também, agora para o mês de maio até outubro, novembro, não sei a data exata, mas... o Instituto Humanitas, com o apoio do Instituto Ficus, vai promover uma exposição, né, de cânhamo, né, material dentro de um pavilhão sobre materiais do futuro para a construção civil, dentro da Bienal de Veneza, de Arquitetura de Veneza, onde a gente vai lá expor todas as aplicabilidades na construção civil do cânhamo. Então vai ser um jeito também da gente comunicar um pouco. É bastante... difundido isso na Europa, né? O uso, né? O hempcrete lá em Portugal, Itália e tal, mas é uma exposição brasileira do Instituto Humanitas, comemorando os 10 anos do Instituto Humanitas, com o apoio do Instituto Ficus, e a ideia depois é a gente trazer essa exposição para o Brasil, né? E trazer para a Bienal de São Paulo, fazer uma exposição itinerante dessa exposição, né? É uma instalação, é onde as pessoas vão poder entrar como se fosse um totem, né? E as paredes desse totem são revestidas de malha de cânhamo. O cânhamo ele não é um material estrutural, ainda não existe uma fibra, um biocompósito feito de cânhamo que se preste para a construção de estrutura. Então ele é usado geralmente como forro para proporcionar o isolamento térmico e acústico. Legal. Com fibra natural. Querem folhear um pouquinho o relatório para ir trazendo alguns dados? Aí, Gabriel, vai mostrando para a gente, por gentileza, para quem está acompanhando a gente aqui por vídeo, a gente vai mostrar aqui alguns pontos do relatório. Aí você estava falando, Tássio, sobre a questão do alimento, né? E assim, o cânhamo poderia ser já uma possibilidade de alimento no Brasil, ainda não pode, né? Então, agora eu tô curioso para ver como é que vai ser a questão da importação, né? Porque, como eu te falei, para a gente produzir, jogar aqui a semente no chão ainda vai demorar um pouquinho. Mas, excluída a ilicitude desses produtos com menos de 0,3% de cânhamo, eu gostaria de já importar um pouquinho de semente de cânhamo para comer, por exemplo. Será que já pode? Precisava de um advogado aqui, né? O nosso amigo Rafael Arcuri está defendendo que sim, que já pode importar. O presidente da Associação Nacional do Cânhamo, né? Ele é advogado e ele tem defendido essa tese, que já pode. Eu acho que o Ministério da Agricultura vai,
quando for olhar para essa regulamentação, já vai olhar para isso criar, também, por exemplo, pra isso é uma importação. coisa que precisa de regulamentação também. A regulamentação do cultivo pela Anvisa, a partir do momento que, tá bom, então quer dizer que a gente pode importar cânhamo como alimento? Pode. Como? Qual é a regra? Então a gente precisa estabelecer isso direitinho, porque isso por si só já começa a fundar um mercado, né? E é uma das recomendações que a gente, inclusive, porque aí no final do relatório, né, depois de fazer todo esse exercício de planejamento, a gente assumiu aí, e uma vez que a gente viu que de fato a regulamentação estava aprovada pelo STJ, nos finalmente da produção do relatório, a gente decidiu seguir por esse caminho de fato formalizar algumas recomendações que a gente acabou fazendo 50 recomendações, né? E uma delas é nesse sentido de autorizar mais imediatamente a importação de insumos e de produtos à base de cânhamo, para que isso possa fomentar o desenvolvimento da demanda, né? Porque você precisa criar uma cultura de consumo desses produtos para que haja uma demanda interna que mais ali na frente vai, por sua vez, alimentar a produção nacional, né? Vai justificar a produção nacional. Então, esses mecanismos de importação, claro, eles têm que ser temporários, eles têm que ser avaliados periodicamente, porque chega um momento que isso pode começar a prejudicar a nossa própria indústria, né? Mas, num primeiro momento, seria importante a gente poder, não só para desenvolver a demanda, mas também para desenvolver produtos que precisem do cânhamo como insumo, né? Para essas duas coisas seria importante, útil a gente poder importar. É como até no cenário ideal, que como o Tarso falou, né, de uma alta demanda interna e apoio do governo, que a gente pode trabalhar produtos com alto valor agregado, né? Se a gente tiver um desenvolvimento aqui de produtos, né? E não ficar isso só numa commodity, né? Ter produtos de valor agregado. O relatório tem duas partes, né? Na parte 1 a gente fala dessa commodity do futuro, a gente apresenta a commodity do futuro. E aí na parte 2 a gente faz aquele exercício de planejamento estratégico e aí a gente explora o que a gente chamou de o futuro da commodity, né? Como que ela vai se desenvolver. Perfeito. Isso aqui, por exemplo, é uma foto de uma plantação de cânhamo mais tradicional. Você vê que tem as flores no topo. Quantos metros? 3 metros? Então, algumas variedades de cânhamo para a produção de fibras chegam a ter mais de 3 metros de altura. Uhum. Essa é uma variedade com essa característica. Você vê que ela tem uma cana muito comprida, né? Inclusive, a cana de cannabis é a primeira cana da história. A primeira planta que se chamou de cana foi a cannabis. Todas as outras palavras que derivam de cana vêm do nome que ela tinha, porque era esse grande cano que servia. Então a cana-de-açúcar hoje surgiu da cana da cannabis. Porque um dia havia cannabis. Entendi. Exatamente. Então, essa ideia de produzir uma planta que é um grande cano para produzir fibras nasceu junto com o próprio nome, né? A palavra nasce junto com o próprio nome da planta. E vendo o relatório, é impressionante como a cannabis ela faz parte da construção da humanidade e por algum momento tentaram esconder isso ou omitir isso. Não, tem grandes fatos históricos da história da humanidade que se desenrolaram por conta do cânhamo. Não só da cannabis, mas do cânhamo mais especificamente. Por exemplo, você sabe que a invasão da Rússia por Napoleão foi por causa de um negócio de cânhamo. Porque você lembra do bloqueio continental? Já ouvi essa história já de O bloqueio Napoleão. continental ele foi exigido de Napoleão para impedir que a Inglaterra comercializasse com o continente e sufocar a Inglaterra comercialmente. Mas também tinha o interesse de impedir a Inglaterra de comprar cânhamo no continente. Porque sem cânhamo, a marinha da Inglaterra, que era a grande potência militar deles, não valia de nada. E aí o Napoleão descobre que os russos estavam contrabandeando cânhamo para os ingleses via os americanos, que eram neutros e podiam fazer comércio com a Rússia. O Napoleão tinha feito um acordo em Omsk com o czar para proibir especificamente a exportação de cânhamo para os ingleses. E por causa dessa violação, Napoleão falou, agora chega, vamos invadir a Rússia. Tem uma história que ele também proibiu a produção de cânhamo no Egito, alguma coisa assim, não foi? Tem esse... Então, proibir a produção de cânhamo durante séculos
durante pelo menos 5 séculos, que foi a era desde a era dos descobrimentos, um pouco antes, até a Segunda Guerra Mundial, proibir a produção de cânhamo era uma coisa muito estratégica, porque era uma forma de você acabar com a marinha de um país. Entende? Nenhum barco navegava, mesmo na Segunda Guerra, onde já havia os barcos com propulsão a combustão interna, as cordas, os encordoamentos, todos eram feitos à base de cânhamo, né? Essa instalação lá, por exemplo, da Bienal de Veneza, na verdade, toda a Bienal de Veneza, ela funciona, o pavilhão é num lugar chamado La Corderie, que era a grande fábrica de produção de cordas dos barcos de Veneza. Todo mundo conhece a riqueza de Veneza, né? Que foi fundada sobre a sua história mercantil e navegante. E essa história de Veneza só foi possível por causa dos barcos movidos a cordas e velas de cânhamo. Era tão importante que quando os turcos otomanos invadiram uma parte da Rússia e impediram o acesso dos venezianos ao lugar onde eles compravam cânhamo na Rússia, eles precisaram proibir todos os camponeses de Veneza de produzir alimentos para produzir cânhamo exclusivamente e manter a frota de Veneza em funcionamento. Então você percebe como era uma coisa super estratégica, como hoje é o petróleo. Não é nenhum exagero comparar. Você quer ganhar uma guerra, você corta o insumo de petróleo de um país. Na Segunda Guerra era assim, né? Nas guerras napoleônicas, nas guerras na época dos descobrimentos, a melhor maneira de você sabotar um país era você impedir o acesso dele ao cânhamo. E teve a história do governo americano, né? Tem até um filme lá tem no YouTube, que o incentivo às famílias para a produção de cânhamo no país, para eles não, porque com a Segunda Guerra Mundial eles eram grandes importadores dessa matéria-prima da Ásia. Com a Segunda Guerra Mundial eles perderam e aí eles fizeram um filme. Os Estados Unidos entram na guerra em 1942, né? Em 1937, 5 anos antes, eles tinham proibido a produção de cannabis. Eles eram grandes produtores de cânhamo. Mas com a proibição federal em 1937, todo mundo parou de produzir. E aí, em 1942, de repente, eles estavam na guerra, precisavam mandar um monte de navio para a Europa, para o Japão, né, para o Oceano Pacífico, e cadê o cânhamo? Não tinha. Então, eles começaram a fazer uns vídeos para estimular aqueles produtores que tinham acabado de parar de produzir a voltarem a produzir como parte do esforço de guerra. E aí eles abriram uma exceção para se voltar a produzir cânhamo durante a guerra. Acabou a guerra, proibiram de novo. Isso aí. E aí só foram permitir de novo agora em 2018, né? Acho que você pode montar um podcast tá só com o sensacional, Tarso para ele Não, dar uma aula pra gente. Sensacional, tá demais, muito bom. Eu adoro falar da parte de história. Não, e é gostoso aprender, porque assim... É muito bom. E tá sendo um aprendizado muito legal, porque você vai entendendo, tipo assim, o quanto essa planta, ela tá ligada à história da humanidade, e o quanto hoje, ainda bem que está sendo ineficiente essa tentativa de tentar omitir essa relação dela com a humanidade, né? Porque com esses avanços, o relatório que vocês produziram e como está avançando a legislação aqui no Brasil, a gente pode considerar que daqui para frente comemorar que foi inútil essa tentativa de tentar inibir a presença da cannabis na sociedade, né? Exatamente. Tem coisas, né, que você não vai conseguir acabar, né, na humanidade, assim, né? Tem coisas que a humanidade se relaciona, né? O próprio álcool, né? Você sabe que em 1998 a ONU publicou um relatório do Escritório de Crimes e Drogas, né? E o objetivo deles era acabar com as drogas em 10 anos. Era risível, né? E aí chegou 10 anos depois, eles tiveram que fazer um relatório falando assim, gente, não deu certo. Mas então, olha só, a gente nem falou disso aqui, ó, uma coisa super importante, né? O cânhamo, no meio disso tudo, a gente falou aqui do valor do cânhamo como fibra natural, mas para além de ser uma fibra natural, ele tem um potencial de sustentabilidade muito grande, porque ele tem duas propriedades muito vantajosas em relação a outros cultivos. Um deles é que ele é uma planta que não exaure o solo, ao contrário, ela tem um tipo de raiz que ajuda a aerar o solo. Quando você tira a raiz, ele ajuda a criar caminhos de raízes ali que acabam favorecendo a oxigenação do solo
para as próximas lavouras, né? Por isso ele é usado em rotação de cultura. Existem estudos nos Estados Unidos, na Europa, mostrando que o uso do cânhamo em rotação de cultura com outras culturas pode aumentar em 10 a 15% a produtividade de lavouras como a do trigo e a do algodão. Essas pesquisas são feitas lá fora. A gente agora precisa fazer essas pesquisas aqui no Brasil para confirmar esse benefício, porque imagina se a gente descobre que usar o cânhamo em rotação de cultura com a soja aumenta em 10% a produção da safra. Entende? Ou seja, você não só vai estar colhendo um benefício com a própria produção do cânhamo, como você vai estar gerando um benefício indireto de altíssima relevância para o produtor de soja. Então, são realmente sinergias muito importantes que podem acontecer a partir do momento que você introduz esse cultivo no Brasil. E isso precisa ser estudado, né? E ela até poderia dar suporte também para a produção têxtil que usa hoje o algodão. Ela poderia também ajudar a reduzir o uso de algodão, né? A maioria das aplicações do cânhamo acontece dessa forma, como uma mistura com outras substâncias, né? Por exemplo, como alimento, no pão, na farinha, normalmente você não faz um pão só de farinha de cânhamo. Você faz um pão de farinha de trigo e você adiciona 10 a 20%, até 30% você consegue adicionar de farinha de cânhamo sem alterar as propriedades organolépticas do pão, né? Que ele tem que continuar gostosinho, né? Tem que continuar com cheiro de pão francês, né? Mas ele pode ter um teor de proteína mais alto e pode ter os ômegas bons para a saúde com esses 20, 30% de farinha de cânhamo misturado, entendeu? E só para esclarecer para você, o pãozinho francês com essa mistura de cânhamo não dá barato, né? Só para deixar claro para o pessoal. Não dá né? barato, não dá barato. Ninguém vai comer o pãozinho ali com a vovó e vai... Isso é bem E vai dar contaminado. barato, entendeu? E é legal esclarecer isso, né? Não, porque mas as então- pessoas talvez escutem isso, mas eu vou comer um pão de maconha, né? Um exemplo. Então, não é possível porque o pão está sendo feito com a semente que não tem canabinoide, né? O pão é feito com uma farinha Que é da semente. que é de semente que não tem canabinoide, 0. Agora, se você fizer um extrato de flor de cânhamo com menos 0,3% de THC, você pode, se você tomar muito desse extrato, no final esse 0,3 vai virar uma quantidade que pode fazer um efeito, né? Mas no pão, o uso alimentício não tem risco nenhum de dar barato, porque a semente não tem THC. Diga-se de passagem, não tem nem CBD. E nem a roupa dá pra você fumar também, você não vai ficar louco também, não. Não tem jeito. O não tem Leonardo jeito. Chiasso, que é um estilista, ele veio aqui no DeusaCast também e ele faz roupas de cânhamo, ele desenha peças de cânhamo, né? E ele comentou que quando ele apresenta para as pessoas, assim, pessoas que não conhecem ainda a fibra, esse aqui é um terno de cânhamo. As pessoas cheiram, Pra ver se para ver se tem cheiro se e eu tal. fumar ele... E não tem. Não tem para decepção das pessoas, né? É. O cheiro, ele tá associado aos terpenos, né? E os terpenos, eles têm nas folhas também, eles têm nas flores, principalmente, mas tem muito pequena concentração no caule. O caule mesmo, ele tem um pouquinho de terpeno, mas depois que seca e Passa tudo mais, o pouquinho que tem... Passa pelo beneficiamento. Você daí acaba já- sentindo muito mais o cheiro da fibra do que dos terpenos remanescentes. Perfeito. E o relatório, Tarso, traz pra gente mais curiosidades. Nós estamos aqui querendo conhecimento no DeusaCast, hein? Então, aí outras propriedades sustentáveis do cânhamo incluem um baixo consumo de água, né, comparado, por exemplo, com a cultura do algodão. O cânhamo tem uma alta resiliência em terrenos mais secos. Ele precisa de um nível de irrigação relativamente baixo. E ele também tem essa capacidade de absorver metais pesados contaminantes do solo. A gente estava conversando com um consultor da Embrapa, né, que trabalha com gado de corte, o Guilherme Malafaia, e ele estava contando que o Brasil tem 60 mil hectares, 600 mil hectares, uma quantidade absurda de terra que está imprestável para o pasto por conta de contaminação por metais pesados. Então, quer dizer, tem um campo muito amplo de oportunidade para você testar o uso do cânhamo para fitorremediação desses terrenos. Aí você planta cânhamo, retira o metal pesado e depois talvez você possa, inclusive, produzir pastagem de volta nesses lugares, né? Então tem esse tipo de aplicação. E afinal tem essa questão da captação de carbono, que o cânhamo tem alguns já estudos sendo feitos para comparar a capacidade de fixação de carbono
de um cultivo de cânhamo. E os dados de diferentes estudos mostram que a capacidade do cânhamo de captar carbono é semelhante ao de uma floresta tropical, que é o tipo de vegetação que mais capta carbono entre todas, né? Então você vê que assim, o cânhamo realmente é uma planta, do ponto de vista da agricultura sustentável, né, é muito importante e pode ter um potencial muito legal de aumentar a sustentabilidade do agronegócio brasileiro, né? Legal, mas é interessante também a gente não também trazer toda a informação que tem aqui no relatório, até para que as pessoas possam baixar, tá? Mas eu queria que você finalizasse, Tarso. Claro que você quiser, se você quiser destacar algum outro ponto aí do relatório, fique à vontade. Mas eu queria que você trouxesse um panorama geral do ponto de vista de mercado, de potencial de mercado, de uma economia mais sustentável. O relatório tem esse aspecto também? Você poderia mostrar para a gente? Você quer falar um pouquinho disso? Na verdade, a gente estava comentando antes do podcast, são dados que são difíceis da gente ter acesso, tendo em vista o que o Tarso tinha falado, né, da gente, na descrição de importações de produtos à base de cânhamo, a gente ter outros descritivos. Então, a gente fez buscou alguns estudos relacionados ao potencial, né? Mas a gente ainda são dados ainda bastante crus ainda, né? Não sei, eu acho que tem muita coisa ainda para a gente responder com o mercado interno aqui, né? Então, eu acho que as aplicabilidades do cânhamo, elas são inúmeras, então a gente pode aproveitar em diversos... Então, por exemplo, eu até numa questão que a gente estava fazendo lá, quanto que o mercado do cânhamo no Brasil percentualmente vai entrar no mercado têxtil, por exemplo? Qual vai ser o percentual do mercado de cânhamo na indústria têxtil, quanto vai ser na indústria de cosmético, então, que são grandes indústrias, né? Na indústria de alimento hoje, que, se eu não me engano, acho que é 20% do PIB, né, do Brasil, ou 15% do PIB brasileiro, então, quanto que do cânhamo a gente vai ter dentro desse mercado, né? Mas a gente acredita num mercado promissor. A gente traz alguns dados aí dentro do relatório que até 2000 um exemplo de um carro ali, ó, feito com essa parte aqui, ó, toda de fibra de cânhamo. Interessante. É uma Lotus. Pode passar, antigo Gabriel. até esse carro. 32 quilos a menos. A gente traz aqui um dado de até 2034, a gente tem um mercado de cânhamo aí de 21,23 bi. O mercado está estimado assim, existe uma certa dificuldade de produzir estimativas sobre o mercado de cânhamo por uma série de motivos, né? Mas a principal delas pelo fato de a maior parte das transações comerciais de cânhamo não serem documentadas como transações de cânhamo. Uhum. Então, exige uma subnotificação do comércio de cânhamo global. Além disso, existem muitas produções internas que já estão sendo colhidas e usadas, que não estão sendo contabilizadas pelos mecanismos internacionais de controle do comércio internacional. Tipo a FAO, que faz esse controle, por exemplo, ela não tem acesso a todas as operações comerciais que estão acontecendo sobre cânhamo. Uhum. É uma coisa típica de mercados emergentes, como é o caso do cânhamo. Já teve, você vê aqui até nesse gráfico, você vê que lá nos anos 60, né, produzia-se 350 mil, né, entre 300 e 350 mil toneladas de cânhamo globalmente. Você vê que ali em 2017, pela primeira vez em mais de 50 anos, se retomou esse nível de produção. O interessante é que isso foi conquistado numa área 3 vezes menor do que a dos anos 60. Por quê? Porque as técnicas de cultivo, as variedades genéticas disponíveis foram muito aperfeiçoadas nesses 50, né? Bom, houve uma grande fase de mecanização, né, da agricultura, né? Então teve vários fatores tecnológicos que incentivaram esse aumento do rendimento. Agora, o que eu estava falando? Bom, eu tenho uma pergunta aqui para você em relação a isso. Na verdade, você estava trazendo falando sobre a dificuldade de trazer então tem um essa número dificuldade. específico Aí, pro por mercado. exemplo, um dos mercados mais importantes do mundo é a China. E a gente tem muito pouco dado sobre o mercado da China. Por quê? Porque o cânhamo que é produzido lá é consumido lá. E é o maior mercado do mundo.
Eles são a maior indústria têxtil do mundo, é a China, né? Eles são os maiores exportadores. E o mercado interno deles é mais ou menos 10 vezes maior do que o que eles exportam. Então sai pouca informação de lá. Então as informações que a gente tem sobre o mercado não são tão confiáveis. Agora, quando você olha diferentes estimativas de consultorias de mercado, a maioria delas crava o mercado atual na faixa de 5 a 7 bilhões de dólares por ano. Tá? E a maioria delas estima que esse número vai esse mercado vai cerca de triplicar num prazo de 15 a 20 anos. Então, é isso. Então, estamos falando de um mercado que daqui a 15 anos vai valer o triplo de hoje, 20 bilhões. Entendeu? Para você ter em perspectiva, 10 anos. se você pegar esses 20 bilhões, tá? E se o Brasil tirar 30% desse mercado, que não é uma coisa irreal, tá? O Brasil se tornar líder desse mercado e pegar uma fatia, digamos, de 20% desse mercado de 20 bilhões, né? Nós estamos falando de 4 bilhões. Isso aí já é mais do que o Brasil exporta de cacau e de pescado juntos. Entende? Então, isso começa a dar uma ideia do quanto que esse mercado pode ser interessante para o agronegócio brasileiro. Uma outra referência interessante de mercado, uma informação interessante, é que assim, a China está comprando cada vez mais cânhamo de fora, porque ela tem restrições à produção de cânhamo por causa da produção de alimentos. Mais ou menos o contrário do que acontecia em Veneza. E eles têm uma demanda muito grande por conta da produção têxtil. Então eles estão começando a comprar cânhamo de fora, mas fibra de boa qualidade para a produção da indústria têxtil. Eles são um comprador gigante que não para de crescer e para quem a gente poderia exportar uma fibra de boa qualidade. Já na Europa, que atualmente tá para ser ultrapassada pela China, mas ainda é o maior mercado, o mercado europeu compra fibra, como eu te falei, para a construção civil e para a indústria automobilística. Precisa de um grau de beneficiamento e de uma qualidade de fibra menor até do que a chinesa. E é um mercado gigantesco também. Então, de cara, nós temos esses dois mercados para atender na hipótese de nós conseguirmos criar infraestrutura para nos tornarmos exportadores de cânhamo, né? Depois dessa aula aqui, para saber mais, você vai ter que baixar o relatório do Instituto Ficus, Cânhamo, a Commodity do Futuro. Você pode achar esse material no portal Sechá e também nas redes do Instituto Ficus. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, foi muito legal o bate-papo. Pra gente ter aqui, sabe qual que é o termômetro quando o programa é muito bom? Porque todo DeusaCast é bom. E esse aqui foi muito bom. O Gabriel esqueceu de levantar a plaquinha quando completam aí 50 minutos do programa, porque ele gosta de encerrar rápido, entendeu? Então ele fica assim, 50, 55. Aí eu pensei assim, hoje Gabriel, ele ficou aprendendo aí, cadê né? a plaquinha? Eu que tive que chamar. Ele esqueceu hoje da plaquinha, de tão envolvente que foi o programa, foi muito legal. Bom, tenho 2 recadinhos aqui. Depois eu quero saber, inclusive, para a gente encerrar aqui com chave de ouro, esse relatório foi apresentado ao Carlos Favro, que é o ministro da Agricultura. Queria que você contasse como é que foi, o que ele falou sobre o relatório. Só que antes disso, eu quero dar um recado para você. Não esquece, olha só. Dias 22, 23 e 24 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo, Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal e Medical Cannabis Fair. 2 eventos científico e profissional para promover conhecimento, informação e os negócios relacionados à cannabis medicinal e ao cânhamo industrial. Acesse o portal Sechá, você vai encontrar muitas notícias e informação sobre esses 2 eventos e também medicalcannabisfair.com.br e congressocannabis.com.br para você ter acesso a todas as informações para você garantir a sua entrada na Medical Cannabis Fair. Lembrando que profissional da área da saúde tem entrada gratuita. Se você é um agente de negócios ou está relacionado de certa forma ao ecossistema da cannabis, você pode acessar agora e saber como você pode adquirir o seu ingresso. E para os módulos Agro e Tech Cannabis, Business Cannabis, Vet Cannabis, Medicam Especialidades, Medicam Sistema Endocannabinoide e Odonto Cannabis, você pode acessar agora congressocannabis.com.br e saber como você pode adquirir o seu ingresso para aprender com os melhores nomes da cannabis medicinal no Brasil. Se você
é desse setor, ou se você está interessado nesse setor, você precisa comparecer nos dias 22, 23 e 24 de maio. Lembrando que 24, o último dia, é exclusivo para profissionais da área da saúde. Então, não perde tempo, como vocês viram aqui nessa aula que vocês tiveram com 2 representantes do Instituto Ficus, Tarso Araújo, Bruno Pegoraro, presidente e consultor técnico, colunista do Portal Sechá e também editor do relatório que vocês viram aqui, que está muito rico, tem muita informação, então não perde tempo, você precisa se aprofundar no ecossistema da cannabis. E para a gente fechar aqui, Bruno, rapidamente resumindo então sua visita a Brasília, a conversa com o ministro Carlos Favaro, gerou muita especulação na mídia, né? Muita especulação na mídia, mas para a gente... Mas, de fato, é interessante, sim, porque a gente quer saber quando o grupo de trabalho vai ser criado, quando, de fato, a cannabis para fins medicinais, terapêuticos e farmacêuticos vai ser, de fato, regulamentada no Brasil após essa decisão do STJ. Mas comenta para a gente, quando você apresentou o relatório para o Favaro, como é que foi a conversa, o que ele falou. Eu acho interessante isso, porque eu acho que enaltece, né, o trabalho que vocês fizeram de uma forma tão brilhante. Inclusive, eu acho que é interessante a gente falar que é um relatório pioneiro, né? Não existe nenhum no mundo abordando os temas como a gente abordou aqui. Então, acho que é importante a gente falar, pelo menos eu não achei nenhum no mundo, né, com esse formato de recomendações e tendências e cenários aqui do cânhamo, né? Quando a gente apresentou para o ministro, ele gostou muito, falou, tô muito surpreso com um relatório tão completo, né? Fez bastante questionamento em cima dos dados que tem lá, né? A gente falou, a ideia, como o Tarso falou, é para ajudar nesse planejamento estratégico da regulamentação do cânhamo aqui no Brasil. E como a gente conversou, né? O governo federal vem se articulando, né? Vem montando seus grupos de trabalho ali, está discutindo isso internamente. O ministro já tinha destacado a Ana Paula como ponto-chave nessa discussão, e aí eu até quero enaltecer o trabalho que ela vem fazendo. Ela vem recebendo muitas pessoas, gente de diversos... Ana Paula Porfílio. Ana Paula Porfílio, ela vem trabalhando, vem escutando muito o mercado. Então, assim, hoje a gente deve muito a Ana Paula tá abrindo e desbravando esse tema dentro do Ministério da Agricultura, que ainda tinha alguns preconceitos, mas ela conseguiu avançar bastante com o apoio de muita gente, e eu acredito que o Ministério da Agricultura logo deva vir com uma regulamentação e já dando como a gente vai seguir com esse cultivar aqui no Brasil, né? E para a gente encerrar agora de fato mesmo, uma mensagem para os agricultores brasileiros que são desbravadores, trabalhadores e tão pujantes, né? Que eles pudessem olhar com mais carinho, com mais atenção para essa cultura, para o cânhamo, né? Porque eu acredito que a partir do momento também que os agricultores brasileiros abraçarem essa ideia, a gente pode de fato avançar, Tarso. Então, uma mensagem, um convite, na verdade, para que os agricultores brasileiros tenham um certo interesse, porque eu já tentei conversar com alguns sindicatos rurais, e muitos deles desconhecem completamente a cannabis como cultura, como um plantio, como alternativa sustentável para a agricultura brasileira. Então, de vocês aí que tem muita propriedade para falar do assunto, uma mensagem para chamar a atenção desses agricultores brasileiros para essa cultura que pode sim, sem dúvida, ser a grande commodity do futuro no Brasil. Eu acho que vale até destacar que a gente tem hoje associações, né, como por exemplo a ABIT, né, que é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, olhando para esse tema, né, porque hoje muitas indústrias aqui do Brasil acabam importando esse insumo da China, né? Então a ABIT hoje, a gente em interlocução com eles fala, a gente tem interesse nessa pauta. Conversamos com a Associação Brasileira de Algodão, que hoje na entre-safra acaba plantando milho ou outra cultura para fazer a rotação de cultura, e o cânhamo poderia ser
uma cultura que falasse mais com o algodão, então também ficaram super entusiasmados com esse tema. A gente tem a própria Associação Brasileira das Indústrias de Alimento, a BIA também, que abordou esse tema. O Rafa foi lá, o Rafa Arcuri foi lá falar no congresso deles aqui no Expo Imigrantes, então eles também estão olhando para esse tema. Então eu acho que para o agricultor fica essa mensagem: olha, temos uma oportunidade boa, o pequeno agricultor, podemos ter uma oportunidade de uma planta com maior valor agregado. Então, por exemplo, o pequeno agropecuarista que vai precisar, como o Tarso falou, fazer a recuperação, a fitorremediação do solo dele, e não vai dar para ele plantar soja num terreno pequeno, né, numa propriedade pequena, e talvez o cânhamo possa trazer esse alto valor agregado nessa cultura. Então, fica esse meu recado para o agricultor em geral, né? Bom, eu diria para o agricultor se despir dos preconceitos, buscar informação e não deixar de avaliar esse cultivo, essa nova lavoura que o Brasil tende a admitir no país, né? Que ele olhe para isso como uma possível oportunidade para a sua produção, seja ela uma grande produção, seja uma pequena propriedade, né? Que ele enxergue isso como uma possível oportunidade para o seu trabalho, né? E interessante falar que, recentemente, o presidente da FPA, que foi reconduzido agora, Frente Parlamentar do Agro, que foi o Pedro Lupion do Paraná, deu uma declaração para a Folha de São Paulo, né? E eu já até tive a interlocução, já conversei com ele sobre esse assunto, e ele se mostrou bastante favorável, inclusive conversando com outros deputados conservadores. Eu acho que essa pauta, a gente está conseguindo ultrapassar essa questão do preconceito, né? Então, o próprio Frente Parlamentar do Agro, alguns deputados mais conservadores evangélicos já tem um entendimento diferente sobre a pauta. Maravilha. Fechamos então, pessoal? Beleza. De coração, muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigado pela aula que vocês deram aqui. Para mim, principalmente, que eu adorei, eu saboreei o programa todo. Para nossa audiência também. Eu tenho certeza que quem assistiu a esse episódio do DeusaCast saiu assim com um conhecimento muito mais aprofundado. Tanto aquele que já sabia, né? Sai desse episódio sabendo muito mais. E para aquelas pessoas que desconheciam completamente esse assunto, foi uma aula extremamente didática, a forma como o Tarso trouxe, você também com o seu conhecimento político, essa articulação em Brasília, eu acho que trouxe para a gente também um panorama geral de como esse assunto está sendo tratado no Congresso Nacional. Então, de coração, quero agradecer demais a presença de vocês aqui no DeusaCast. Conseguimos gravar esse episódio, né? Tava encantado, né? Pois é, deu tudo certo, mas acho que aconteceu no tempo que teria que acontecer. Então, Tarso e Bruno, muito obrigado pela presença de vocês, viu? Foi muito rico e muito produtivo estar aqui com vocês. Valeu, obrigado aí. Nós que agradecemos. E a você, muito obrigado pela tua audiência. Até o próximo DeusaCast.